A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é o perdão que te habilita para viver o novo em dobro. Ei, minha irmã, tem bênçãos de Deus para a tua vida. Tem um novo de Deus para a tua vida e não é um novo comum, é um novo multiplicado. Aleluia. Livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. O capítulo 42 do livro de Jó vai nos mostrar, vai nos contar o incrível e surpreendente desfecho da vida de Jó. A vida de Jó não terminou como ela começou. A vida de Jó, ela terminou muito mais excelente do que quando ela começou. O que Jó passou na metade da sua trajetória não significou o final da história, não. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus restaurou a sorte de Jó, assim como Ele quer restaurar a minha e a sua sorte, assim como Ele quer mudar a minha e a sua vida. Como sabemos, Jó, ele havia perdido tudo o que ele tinha, inclusive a sua própria saúde. Jó só não perdeu a vida, mas até a saúde de Jó estava debilitada. Além disso, os que deveriam estar ao lado de Jó, apoiando, orando, intercedendo, sustentando Jó de pé, estava afligindo ainda mais a vida de Jó. Aleluia. Porém, ao final do sofrimento de Jó, Deus ele libera uma ordem. Jó deveria agora interceder por aqueles que o afligiu, por aqueles que diziam amigo, mas quando Jó mais precisou, estavam lá não para ajudar Jó, mas para apontar erros que eles achavam que Jó tinha. Agora você imagina Deus te mandar orar por alguém que te fez mal, por alguém que te acusou. Pois é, minha irmã. Seria uma missão muito dura. Seria algo muito difícil, porque o natural do ser humano é guardar rancor, é desejar vingança, é desejar que aqueles que nos fez sofrer, sofram igual ou até pior. É guardar raiva. Muitas das vezes a gente nem deseja o mal, mas guarda raiva. Quantas das vezes a gente fica sabendo de alguém que nos fez mal e agora está passando uma situação difícil, lá, ó, viu? É castigo. É como se nós sentíssemos ali uma gratidão por ver que aquele que nos fez sofrer também sofreu. Dificilmente a gente vai ficar triste. Ele está pagando o que ele fez comigo. A gente ainda diz assim. Mas Jó não. Jó não retribuiu com mágoa. Jó não retribuiu com rancor. Jó não falou, eu desfaço amizade com vocês, vocês não são meus amigos. Pelo contrário, Jó entendeu. Jó ressignificou. Jó obedeceu a Deus, mesmo que fosse algo difícil. Ele demonstrou que ele não era uma pessoa vingativa, que ele não era uma pessoa orgulhosa, pelo contrário, demonstrou compaixão e capacidade de perdoar até aqueles que o aborreceu. Essa atitude de Jó mudou totalmente a história de Jó. A forma que Jó lidou com aquilo mudou a história de Jó.
O fato de Jó não ser um homem rancoroso, vingativo. Jó poderia falar: Senhor, fulmina eles. Senhor, olha o que eles fizeram, Senhor. Em vez deles me ajudarem, eles me apontaram, eles pioraram a situação. Por causa dele, eu poderia ter blasfemado. Eu poderia ter falado coisas que eu não deveria falar por causa deles, Pai. E agora o Senhor manda eu orar por eles? Não. Jó apenas acatou a ordem de Deus, demonstrou compaixão. E é isso que Deus quer de nós. Como podemos dizer que somos mulheres, homens de Deus, se guardamos raiva, desejo de vingança, rancor? Oramos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, mas não temos coragem de perdoar aqueles que em algum momento das nossas vidas nos fez mal. Nos esquecemos que o perdão não libera quem nos fez mal, mas libera a gente para viver coisas novas na presença de Deus. A palavra de Deus diz que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos maltrata. Lucas 6, 27 e 28. Como é difícil abençoar quem está nos fazendo mal, quem está nos perseguindo, orar por quem está nos maltratando, ainda que nós oremos. A nossa oração não vai ser para que Deus perdoe eles. A nossa oração vai ser para que Deus faça justiça a nós. Não vamos orar falando: Senhor, perdoa eles, Senhor. Não faça mal a eles, não permita que eles recebam o que eles estão fazendo comigo. Não, a gente fala: Senhor, faz justiça, que eles paguem pelo que eles estão fazendo. A nossa oração não é uma oração de compaixão, é uma oração vingativa, é uma oração pedindo justiça, e não é essa oração que Deus quer atender. Aleluia, glória a Deus. É difícil, mas é necessário. Precisamos orar, pedindo a Deus perdão para aqueles que nos perseguem na igreja, para aqueles que nos maltrataram muitas das vezes na nossa vida, na nossa infância, para aqueles que nos abandonaram, que nos rejeitaram, para aquele patrão que fez da nossa vida um inferno, para aqueles que nos perseguem no trabalho sem causa, para aqueles que nos perseguem na vida sem nem menos nos conhecer. Quando Jesus estava bem ali na cruz, sendo crucificado, transpassado por uma lança, Jesus, ele olha para o céu, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós teria coragem de orar pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam nos fazendo mal no momento que estamos sendo afligidos? É muito fácil liberar o perdão depois que passou anos, depois que a nossa vida já mudou, aquilo já é passado, já estamos vivendo em outro lugar. Mas será que é possível a gente perdoar enquanto a pessoa ainda está fazendo mal? Enquanto a gente ainda está passando por aquela situação que tem nos feito mal? É sobre isso que eu quero refletir. Como têm sido as nossas orações? Sabia que muitas das vezes as nossas orações não estão sendo respondidas? Não tem efeito, você ora, nada muda, ninguém muda, nada acontece. É porque oramos com o coração cheio de mágoa, oramos com o coração cheio de rancor, cheio de raiva. Não liberamos perdão a quem nós deveríamos liberar. Sabe quando paramos para orar e não vemos efeito daquela oração? Dobramos nosso joelho e levantamos com a mesma angústia. Isso porque carregamos mágoas. Isso porque essas mágoas
Essa ira do nosso coração embaça a nossa oração. E impede que a nossa oração chegue até Deus ou que Ele responda. A palavra diz que antes de nos achegarmos a Deus para oferecer, primeiro nós temos que voltar e nos reconciliar com o nosso irmão. Perdão não significa conviver com a pessoa. Perdão não significa voltar a ser amigo da pessoa. Perdão não significa que você tem que andar para cima e para baixo com a pessoa. Perdão significa liberar a mágoa do coração. É dizer, aquilo que você me fez não vai mais me causar mal, porque eu libero esse mal. O perdão faz mais bem para quem libera o perdão do que aquele que vai receber. Aquele que fez mal para você tá nem aí. Às vezes está vivendo a vida muito bem. E quem está sendo magoada, quem está sendo afligida, quem está carregando um peso, somos nós. O perdão é a chave que libera o perdoador. Para viver uma vida nova, uma vida em paz. A palavra diz que temos que seguir a paz com todos. A vida de Jó foi restaurada, queridos. A vida de Jó foi restabelecida. Jó foi habilitado para viver tudo novo e em dobro. Quando ele orou por aqueles que o afligiu. Deus não devolveu o que Jó tinha. Deus deu em dobro, além do que Jó tinha. Imagine se Jó tivesse se negado a orar por orgulho, por ira ou por rancor. Imagine se o desejo de Jó fosse de vingança e não de compaixão. Ele permaneceria naquele estado de miséria e sofrimento, ou talvez pioraria. Pensa nisso. Pense, minha irmã, meu irmão, no quanto perdemos por estar presos ao que nos fizeram. Quantas bênçãos estão sendo retidas no céu, porque estamos negando o perdão na terra. Quantas coisas estamos sendo impedidos de alcançar, coisas novas de viver em nossas vidas, simplesmente porque estamos vivendo em águas passadas. Estamos presos a um passado que nós não podemos mudar, mas nós podemos ressignificar. Talvez foi isso que Jó tenha feito. Ele ressignificou dizendo, eu entendo que até a atitude dos meus amigos para comigo foi propósito de Deus para que eu pudesse ser provado e aprovado para viver algo muito mais excelente. Foi o que José disse para os irmãos dele. Ei, não se preocupe. Eu não vou me vingar, não. Sabe por quê? Porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. O mal que vocês me fizeram só me aproximaram do propósito. O mal que vocês me fizeram se transformou em bem, porque eu só estou aqui porque vocês me fizeram mal. Isso é ressignificar. É pegar o mal que nos fizeram e olhar com o olhar de que aquilo que nos fizeram nos fará alcançar algo muito melhor. Que o mal que nos fizeram, Deus tem poder para transformar em bem. Não é sobre o que nos fizeram, mas é sobre o que você fará com o que te fizeram. Como você reage ao que te fizeram. Jó reagiu obedecendo a Deus. Jó reagiu liberando perdão e ainda intercedendo para que Deus os perdoasse. E você? O que você vai fazer hoje por aqueles que têm sido ou por aqueles que estão sendo pedra de angústia na sua vida? Pensa nisso. Não se prive de viver o novo em dobro por causa de águas passadas. Abra mão da ira, abra mão da mágoa, do rancor, abra mão.
Não te impeça você mesma de viver um novo em dobro, de receber em abundância coisas novas da parte de Deus. Não te impeça, minhas irmãs. Viva. Tem coisas grandiosas da parte de Deus quando você entender que o perdão é a melhor opção. Ore por aqueles que te perseguem. Não ore por justiça, ore por perdão de Deus. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Pai, nessa manhã queremos glorificar e exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, agradecendo por esta palavra, qual falou o meu coração, que nesse dia nós possamos, ó Deus, orar, liberar perdão, pedindo a ti, Deus, que abençoe nossos inimigos, que perdoe os nossos inimigos, Pai, porque sabemos que na verdade, Pai, eles só agiram daquela forma, meu Senhor, porque eles foram, meu Pai, manipulados pelo nosso adversário. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas é contra hostes espirituais. Sabemos que pessoas, elas são manipuladas por demônios, manipuladas pelo inimigo das nossas almas, para muitas das vezes nos afligir, para muitas das vezes ser pedra de tropeço, pedra de angústia na nossa vida. Mas nessa manhã, nós pedimos, Pai, perdão. Perdoa eles, Pai. Liberta eles, Senhor, da influência de Satanás. Pai, ainda, meu Pai querido, que nos tenha feito mal, perdoa eles, meu Senhor. Que eles não venham, Pai, receber a justa justiça, Pai. Porque sabemos que eles foram, meu Pai, manipulados. E muitas das vezes, Senhor, outrora, quando estávamos no mundo, nós também éramos manipulados pelo adversário. Nós, em algum momento, também magoamos pessoas, fizemos mal para a pessoa, porque nos deixamos ser manipulados por Satanás. Hoje nós não somos influenciados pelo espírito das trevas, não. Hoje nós somos dirigidas, direcionadas, comandadas, governadas pelo Espírito Santo teu. E por isso nós fazemos o bem, nem o mal. Como o apóstolo Paulo falou, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que não é para eu fazer, eu faço. Nós não somos melhores do que os nossos inimigos. Que nós possamos entender isso, Pai. E liberar o perdão. Não orar por justiça, mas orar por perdão. Se o Senhor quiser fazer justiça, o Senhor fará. Mas que nós não venhamos, ó Deus, orar dessa maneira. Que nós não venhamos nos alegrar quando os nossos adversários, aqueles que nos perseguem, Senhor, são açoitados. Estão sofrendo, não, pelo contrário, que nós viemos nos compadecer com humildade, humanidade e compaixão. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu sei que no momento que nós somos afligida, magoada, roubada, manipulada, abandonada, rejeitada, a gente quer que eles paguem. Mas que nós não viemos nos colocar como juiz na vida dos nossos irmãos. Como carrascos, algozes na vida dos nossos irmãos, pelo contrário. Que nós venhamos ser intercessores até pelos nossos inimigos, como Jó. Pai, muito obrigado por essa palavra. Pai, vê em mim aonde está a falha, em que eu estou errando, Pai. Me ensina, nos ensina a acertar em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos acusadores. Livra-nos do mal e não nos deixa cair em tentação. Fica conosco nesse dia. Limpa o nosso coração de todo rancor, de toda mágoa. E nos traz a memória, porque muitas das vezes nós esquecemos até o porquê e de quem nós temos carregado a raiva, a mágoa. Traga a memória, Pai, aqueles que nós não liberamos perdão. Traga a memória aqueles que nós, Pai, guardamos rancor, mas a gente nem lembra. Traga a memória o que tem nos impedido de viver o novo em dobro. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos, queridas, quero te pedir que, se essa palavra ela fez sentido ao teu coração, que você compartilhe com alguém no grupo da família, no teu WhatsApp, compartilhe essa mensagem no teu Instagram, no teu Facebook. Abençoe a vida de alguém que talvez esteja sendo impedida de viver o novo em dobro por causa da liberação de perdão. Comenta aqui embaixo se essa palavra falou com você. Compartilha, curte e seja também
um ajudador dessa obra, um missionário que compartilha a boa nova do Senhor. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio da presença de Deus. Amém.